Hoje o assunto é café. 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 Nosso melhor amigo, nosso confidente, nosso querido cafezinho. Mas falaremos especificamente como que o café age no nosso querido cérebro. Então hoje eu vou contar um pouquinho do que eu já estudei, do que eu já li sobre os efeitos do café. Sou uma pessoa um pouquinho neurocuriosa, então tudo eu quero saber como que acontece o efeito desse negócio lá nos nossos neurônios. Primeira coisa que eu quero lembrar é o seguinte, que se fala muito por aí de alimentos que causam câncer, de alimentos que causam risco cardíaco, de alimentos que causam diabetes, enfim, várias doenças estão ligadas a hábitos comportamentais. Mas pouco se tem falado ainda sobre alguns hábitos que fazem mal ao nosso cérebro, porque ele é silencioso, ele não fala, ele não sente dor, a dor de cabeça não vem lá do cérebro, que não tem receptores para dor. Então, a medicina começou a se atentar para isso, principalmente com o aumento do número de doenças degenerativas do sistema nervoso central, que é justamente o cérebro. Então, é uma coisa nova, mas a gente sabe também que nos últimos anos a tecnologia evoluiu um montão e refletiu na medicina. Então, hoje, quem pesquisa sobre ciência, quem pesquisa sobre o cérebro, tem mais recursos de tecnologia para fazer essas pesquisas e para chegar a melhores resultados. E a neurociência, ou a neurologia, ou as ciências que estudam a parte neuro do ser humano, também lança a mão desses equipamentos novos, principalmente aqueles que conseguem ver o cérebro em funcionamento, para chegar a algumas conclusões de como funcionamos de fato. Então, a cafeína. Amigos, a cafeína, ela funciona em cada pessoa de um jeito, tá? Não é assim, em todo mundo tem o mesmo efeito, até porque depende de várias coisas, depende até do momento hormonal da pessoa, no caso das mulheres, depende se a pessoa fuma, se a pessoa consome outro tipo de droga, consome álcool, enfim. Existem muitas influências, né? O corpo, a gente sabe que é um conjunto de reações químicas e essas reações, elas dependem de muitas coisas. O nosso cérebro, quando a gente está trabalhando, quando a gente está se esforçando, ou seja, durante o dia, quando a gente está fazendo as atividades, os nossos neurônios produzem substâncias chamadas adenosinas. Existem vários tipos de adenosinas. Essas adenosinas, elas são resultado de uma espécie de digestão celular, ou seja, da quebra de alguns aminoácidos resulta em adenosina que o neurônio libera para fora de si, para fora da sua célula. E no corpo, nós temos vários receptores de adenosina. Então, quando o corpo identifica que a adenosina está demasiada, ou seja, os neurônios trabalharam bastante e produziram bastante adenosina, esses receptores comunicam o cérebro de novo que tem muita adenosina. Logo, a gente precisa dar uma parada, a gente precisa ficar um pouquinho mais lento porque a gente está num ritmo muito acelerado. Então o cérebro, o que ele faz? Ele bloqueia o envio de energia para os neurônios para que a gente sinta aquela sensação de cansaço e que a gente dê um freio aí nesse nosso trabalho acelerado, nas nossas atividades aceleradas. Tá, e onde é que entra a cafeína? A cafeína, ela funciona como uma espécie de clone da adenosina. Então, ela vai lá e se liga nesses receptores de adenosina que ficam bloqueados. Logo, os receptores de adenosina não percebem a presença das adenosinas e não comunicam ao cérebro que a gente precisa dar aquela desacelerada. Então, a gente permanece ligadinho, porque o cérebro continua a liberar principalmente dopamina e glutamato, que são as substâncias excitatórias e que fazem a gente funcionar. Tem um livro que tá aqui, eu não tenho ele físico, eu só tenho ele no Kindle, deixa eu desbloquear aqui. Ele se chama Buzz. A ciência e o conhecimento do álcool e da cafeína. Esse livro, ele conta tudo isso, ele fala dos efeitos do álcool também, que eu vou fazer um outro vídeo, mas nesse livro ele faz um comparativo muito legal que eu gosto muito de falar. A cafeína, ela funciona como se você colocasse um tijolo embaixo do freio
do seu carro. Então você está dirigindo e existe um tijolo embaixo do freio e você não consegue frear. Por quê que você não consegue frear? Porque você não vê que tem algum perigo e você precisa desacelerar. Então é mais ou menos isso, ela simula que você não está cansado, mas na verdade você está. Ainda está sendo estudado os efeitos reais da cafeína, a questão do vício da cafeína, está sendo estudado se café vicia, se café não vicia. Atenção, tem cafeína em muitas outras coisas, não só no café, tem no chá, tem no chimarrão, tem no chocolate. Outro dia alguém me perguntou, canela tem cafeína? E eu falei, não sei, vou estudar, fui estudar. Canela não tem cafeína, mas alguns vegetais têm. Obviamente esses energéticos também têm cafeína e alguns medicamentos. Então, a cafeína ela simula que você não está cansado, mas na verdade você está cansado. E os cientistas, eles são unânimes em afirmar o seguinte, que as pessoas vão ficando resistentes a esse efeito da cafeína, ou seja, esse disfarce do cansaço, a pessoa vai ficando imune, dependendo da quantidade de café que ela consome. Então, o que eu faço? Eu tomo um café de manhã e um café de tarde. Assim eu consigo dizer para o meu médico, né, aquele que cuida da minha saúde, eu tomo um café de manhã e um café de tarde. O café dá ligadeira em mim, nossa, é muito legal, assim, né, dá aquele pum, quando você vai dando aquela baixada, achou que não estava mais criativa, achou que estava desacelerando, toma o café e continua ali o ritmo. Agora, se ficar fazendo isso o dia inteiro, é possível que fique imune e que produza substâncias decorrentes da degradação da cafeína e de outras substâncias presentes no café, e isso gera bastante oxidantes no corpo, o que não é legal e o que pode causar outras doenças também, outros mal-estares aí do corpo. Então, voltando para o café. Então, o que eu comecei a me dar conta? Eu comecei a me dar conta que existe no mercado café em grão e existe café em pó. Só que o café em grão, ele é 2 vezes mais caro que o café em pó. E eu comecei a me perguntar, por quê? Se o café em pó precisa moer, se o café em pó precisa de uma embalagem a vácuo, senão ele oxida com mais rapidez, por que os 2 cafés têm essa diferença de preço? Aí, nessa loucura de um monte de alimentos adulterados, eu comecei a pensar, será que o café moído é mais barato porque tem um monte de coisa ali que não é café? Então, como eu gosto de saber a história de tudo que eu como, de todos os alimentos que vão para a mesa, procuro que tudo seja orgânico. Então eu pensei, eu vou utilizar só café em grão. E comecei a estudar o negócio do café, a questão do café, da onde vem o café, e descobri que no café também tem um monte de agrotóxicos que potencializam até esse efeito da cafeína. E passei a comprar café orgânico. Então, o nosso café aqui em casa, ele é orgânico, ele vem direto do torrefador, que é o Mário Zardo. Um beijo, Mário Zardo, que nos fornece todos os meses esse precioso grão. O Mário mora lá no interior do Espírito Santo e ele compra esse café dos produtores da vizinhança dele, faz a torra e envia. Então o café é 100% orgânico, ele é em grão e a minha máquina moe a cada xicrinha de café esse grão pra gente tomar. Então, é caro? É mais caro? É, mas assim, caro é remédio, né? Acho que comida boa não pode ser cara. Eu trabalho para pagar comida boa porque eu não quero trabalhar para pagar remédio, que normalmente remédio vem junto com dor, vem junto com hospital, vem junto com sofrimento. Então acho que quem puder investir em saúde é através da alimentação, não é pagando plano e não é pagando remédio, é realmente pagando conhecimento e pagando aquele alimento que vai dar mais saúde. Tá, mas isso é outra história, vamos voltar pro café. O café do Mário é espetacular, além do gosto, que é outra coisa. Aí a gente começa a entender o que é café. Quando o café é muito preto, ele foi muito torrado. Se ele foi muito torrado é porque ele tem uma qualidade que não é legal. Então o café do Mário é clarinho, é marronzinho, a gente adora. Tem excelentes cafés orgânicos por aí, dá para escolher, dá para prestar atenção naquilo que a gente come. Então eu queria mandar um beijo para todos os meus amigos cafedófilos. Cafedófilos? Será que se diz cafedófilos? Café? Neófilos? Não, neófilos não. Cafílicos, sei lá. Amantes do café, assim como eu. Certo? Ah, e tem mais uma coisa que eu podia explicar para vocês. O café passadinho pode ter mais cafeína até que o café expresso, porque a cafeína vai sendo liberada na medida que ela fica em contato com a água. Então o café expresso, ele é bem rápido, essa passagem da água pelo pó, e o café passado ele vai liberando mais lentamente. Então muita gente acha que é o contrário, que o café expresso é mais forte, pode ser até mais forte, mas não tem mais cafeína. Então, 2 coisas que a gente tem que se ligar.
qualidade do café e quantidade do café. A gente tem que ter controle sobre essas duas coisas para que, ó, a cafeína continue fazendo só bem para o nosso brain. Então aí, se você gostou desse vídeo, se você acha que vai curtir essa playlist que a gente vai falar sobre essas coisinhas aqui, te inscreve no canal, assina aqui o meu canal, compartilha com mais gente que gosta de café, compartilha também e deixa aqui o comentário que eu quero saber qual é a sua sensação quando você toma esse nego gostoso que é o cafezinho. Brain. Bem para o nosso brain. 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 Horrível isso, né?